De Luísa volta. chegando de volta, nosso quarto episódio, agora para uma noite bem diferente, né, Lídia Paz? Bem diferente, com um assunto que com certeza todo mundo gosta de conversar. Quem não gosta quer aprender. E a gente precisa até, eu acho, né, falar mais. São assuntos que estão nas rodas de conversa, que estão em casa, que Estão estão nas redes sociais. no bar, nas redes sociais, em todo canto. E a gente precisa debater, né? Falar, Vamos debater conversar. hoje com quem? Aprender. Com ela, Maíra Trajano, que é psicóloga e sexóloga. Ou seja, hoje o papo é quente. Hoje o papo é Assim eu espero, vocês me aguardem. Ai, adorei! Ela é das promete. nossas, promete. Maíra, seja bem-vinda. Bem-vinda, Muito prazer obrigada, recebê-la meninas. Você aqui. que já dá algumas entrevistas aí em algumas televisões, né? Você já está ficando aí já acostumada. Tem um podcast, ela também, Já né? tem, né? Tenho podcast sobre sexualidade e relacionamentos, né? Também estamos fazendo alguns episódios voltados para, vamos dizer, para a gente destrinchar um pouco os mitos relacionados à sexualidade. Quando eu falo sexualidade, eu não estou falando do sexo exclusivamente em si, mas tudo aquilo que envolve, né, a sexualidade, que quer dizer afetos, crenças, valores, machismo, feminismo, o sexo em si, relacionamentos. Né? Hoje tá mais fácil pra sexóloga, pra psicóloga falar, entender, compreender, porque a gente sabe que hoje o sexo tá em tudo, tá na roda de conversa, tá na sala de Os aula com os adolescentes, adolescentes, né? É tudo muito mais aberto, tá na novela, tá muito mais aberto, tá mais fácil pra vocês também abordarem e atenderem, digamos assim, os pacientes. Olha, eu sinto muita tranquilidade. Na verdade, sempre foi um tema que eu tive muita tranquilidade. E isso parte de algo que poucos da nossa geração tiveram. Era mais difícil, né? Porque era mais difícil, né? Eu tô achando que vocês são mais ou menos da mesma geração que eu, pessoal dos anos 80, né? E assim, na nossa geração, costumeiramente, não havia a educação sexual formal. Eu acho que isso foi algo que me estimulou muito a trabalhar com o tema, depois de fazer a faculdade de psicologia, porque eu recebi educação sexual em casa, do meu pai, da minha mãe. Foram pais que se preocuparam em trazer para mim informação, com cuidado, com afeto. Então, isso sempre me deixou, na minha vida pessoal, muito confortável com a sexualidade. E quando a gente vai para a faculdade de psicologia e começa a aprofundar em questões clínicas, eu percebia entre as colegas que eu tinha, vamos dizer, que eu era um pouco mais desinibida, mais tranquila para falar, enquanto muitas colegas ainda tinham uma certa trava, né? Uma vergonha, mesmo estudando a psicologia, fazendo terapia. E aí eu falei assim, poxa, tá uma coisa que eu me interesso, né? Eu já me interessava também por terapia de casal, que é uma das especializações que eu tenho. Então, primeiro eu fui atrás da formação em psicoterapia de casal. Aí, uma vez que eu fiz, comecei a atender. E Já comecei tava a ali no ver... tema. Sim, a gente precisa dar uma olhada também nas questões relacionadas à sexologia. Porque eu imagino que você procurar uma sexóloga, né, um sexólogo para resolver aí algumas questões, é meio que aquele paciente que chega na farmácia, no balcão da farmácia, vai pedir o Viagra, aí ele vai com pro vergonha, cantinho, escondido. Né? Aí vai, eu queria aquele comprimido, mas não tem falando aquela baixo, coragem. né? Ainda é contido. Ainda é contida essa procura pela especialidade em si? Olha, eu sinto que o que é procurado inicialmente é a terapeuta de casal. Mas uma vez que a terapia de casal começa... Aí não tem mais E aí também volta. que os meus casais vão sentindo que para mim essas questões são tranquilas, eu sinto que eu também busco, né, investigar, e isso traz um certo conforto e um vínculo. E aí eles percebem que é muito tranquilo trazer isso, né? Mas claro que às vezes tem da dinâmica do casal, de às vezes o casal querer marcar uma sessão individual porque quer falar só com a terapeuta, não importante, né? consegue Cada um falar. falar individualmente, ou vocês já partem para em dupla, tudo em casal, tudo junto? Olha, a sessão inicial eu gosto de fazer com o casal, né? Mas já aconteceu de chegar a mulher e o marido chegar umas 3 sessões depois, porque cada casal tem a sua dinâmica. Sim. Então, inicialmente eu gosto de fazer, mas na terapia de casal sistêmica, que é a abordagem que eu trabalho, a gente vai observando o funcionamento do sistema e a gente vai se introduzindo nesse sistema e respeitando como ele funciona, né? Quando há um encontro individual, muitas vezes é porque é difícil
que algumas coisas sejam ditas dentro daquele espaço Sim. do casal, né? Não é que a gente vai se aliar a um dos A outro, cônjuges, né? Puxar de um lado pro outro. Que às vezes tem essa fantasia do paciente que, ai meu Deus do céu, a terapeuta vai lá e vai ficar do lado da minha mulher. A terapeuta mulher vai ficar do lado da mulher, né? Ou às vezes da mulher se sentir também, poxa, mas a gente não tá no lugar de defender ninguém na terapia de casal. Na verdade, a gente tá num lugar que eu fico assim muito honrada quando eles me permitem que eu entre, que é o lugar de entrar dentro da dinâmica relacional e observar como aquele casal se relaciona, apontar para eles qual é a dinâmica do relacionamento, como é que cada um está contribuindo para aquele caldo azedar, porque cada um está colocando o seu ingrediente. Na hora que ele chega e que ele procura você, o caldo realmente já está azedo, ou não? Majoritariamente, sim. Você já vai, ele chega lá tentando salvar alguma coisa. Tentando salvar. Mas tá a gente tudo já bem. viu, os casais mais jovens, na faixa dos seus 30, têm chegado até preventivamente. Alguns. Sério? Sim, preventivamente. Uau, com evoluídos. desejo de olhar para algumas questões. Eu sinto Não uma evoluir para abertura. algumas áreas. Exato. Problemas menores, digamos assim, Com problemas né? muito mais tranquilos, né? Já os casais, os 40ões, 50ões, já chegam Que com já nós. empurrou muito tempo pela barriga, com a barriga, né? Exatamente. Cimento duro, que eu falo, que aí né? ela vai Jesus, ajustar esse cimento já. bater pra quebrar. Mas sai de alguma isso coisa ali. Dá Tem jeito. certo. Tem percentual, assim, de, por exemplo, de pacientes, tipo, 80% eles retomam uma relação Mais saudável. bacana, saudável, ou geralmente quando eles começam a procurar, pelo menos os seus, é porque o negócio já vai desandar mesmo, isso Só é aqui a é tipo o sobrevida. último respiro, né? Eu diria assim que é difícil dizer porque é da dinâmica de cada um. Tanto a terapia de casal quanto a terapia individual, ela pressupõe um trabalho em equipe. Primeiro, preciso ter confiança, preciso estar, né, num vínculo com o meu terapeuta e eu preciso estar disponível a sair na terapia de casal de uma dinâmica que é muito comum, que é acusar o outro de todas as merdas que acontecem na minha vida, né? Então, a culpa é da outra Sempre tem pessoa. que ter não alguém sua. ocupado. Na verdade, majoritariamente, eles chegam pra dizer assim, né? Quase, mamãe, olha aqui o que, é que ele tá fazendo A comigo. juíza de paz, né? Foi ele tá fazendo Foi isso. ele, foi ela, Também né? eu tô assim por conta... Olha isso aqui, né? Olha o que pra ele tá isso fazendo daqui. comigo. Olha como eu sou Com bonzinho certeza. e Olha como como eu ela é sofro. mazinha ou Péssima. vice-versa, né? Então tem muito esse lugar e não é esse o lugar de um terapeuta de casal. Não é o lugar de se aliar com um, mas como eu falei, de mostrar, olha como vocês se relacionam, como é que cada um pode se responsabilizar, como é que você pode simpatizar, não simpatizar, mas ser empático com o seu parceiro, a sua parceira que está ali diante de uma dor, de um sofrimento e também compreender como é que as bagagens familiares e relacionais de vocês estão contribuindo para tudo isso que dificulta a dança do relacionamento. Agora, você disse que a porta de entrada para essas questões sexuais, ela é a terapia de casal. Então, majoritariamente, né? Vamos supor assim. Então, esses casais chegam, né? Basicamente, eu acredito que trazidos pela mulher, em quantos por cento dos Já casos? teve homem também, mas é a mulher. Maioria. Eu diria que 70% é a mulher, mas às vezes os homens também procuram. E aí, uma vez que essa porta está aberta, essas questões sexuais, elas começam a chegar. E o que é que mais chega para você? O que mais chega das questões sexuais, eu diria que é o tédio. O tédio sexual, depois de muito tempo de relacionamento, é uma questão que surge muito. O desejo secreto de abrir a relação, né? De querer tentar algo um pouco diferente para apimentar uma terceira pessoa, a experiência de um swing. Muitas vezes... Aí isso vem a partir do homem. Não, às vezes a partir da mulher. Olha aí, tá vendo? Quadradinho. Gente, Cláudia, vamos, né? Tem que se atualizar, Olha aí. amiga. A mulherada hoje, ela tá surpreendendo, né? E aí antigamente, o acho que homem a gente nem não aceita imaginava isso. facilmente. Não quer. Resiste? Cada Depende. dinâmica é uma, sabe, Cláudia? Tem de todas as situações que você imaginar. Mas vai muito, mais uma vez, não da questão do gênero, mas da questão da bagagem de cada um. Porque quando um casal chega a esse nível,
disponível, de querer buscar algo nesse sentido, tem que ter uma construção sólida de relacionamento ali. Porque você ir para uma experiência dessa, tem que ter muita confiança, tem que ter segurança, né? Então, muitos momentos eles chegam com o desejo, com a vontade, vão trabalhando isso. Outras vezes já chegam lá porque tá dando muita dificuldade essa vivência, ciúme, brigas, Imagina assim, o acordos. problema é que depois que eles vão, por exemplo, chegam lá, vamos, ok, acordo eu topo, mas aí depois um deles começa a gostar muito da situação e o outro não. Não dá pra mim isso aqui. Isso acontece, né? Aí vai o racha, porque esse é o momento vamos ver, digamos assim, né? Experimentaram e se são muito diferentes, os gostos começam daí fica complicado manter. Eu conversei há um tempo com algumas pessoas, né, simpatizantes da prática, assim, tentando entender o que levava, né, a pessoa a querer e às vezes liberar. E a pessoa dizia assim, eu tenho tantos... vale saídas durante o ano. Tenho 2, uma cada semestre, não sei o que. Eu posso fazer qualquer coisa. E eu vou voltar. E eu disse, e se acontecer não voltar? De você não querer? Ou você voltar e a cabeça ficar lá. Não acontece. Você separa esse tipo de coisa porque não entra pode ser só sexo, assim. pode chegar lá e depois como é que você paixão, pode ser sem o absoluto de uma situação tem como essa? várias nuances aí. Você ter tantos vale nights, vale dias por ano, já é uma outra modalidade. É você estar experimentando um relacionamento, uma abertura de relacionamento. Enquanto que os casais que gostam do mundo liberal, praticantes do swing, eles estão buscando viver uma experiência juntos, com uma abertura pontual naquele momento que vai haver uma homenagem ou que vai haver um swing. Então, veja, eles não estão afim de liberar o outro para o outro viver aventuras e depois voltar para casa. Então, eles querem viver as quilômetros juntos, de distância junto já, né? Então, existem diversas formas de se pensar e de se abrir a relação. Isso está ficando mais comum, né? Eu acho que depois que teve também aquela autora Regina Navarro Lins, que participou do programa da Fernanda Lima, Amor e Sexo, sim, né? Isso ganhou muita evidência, os livros dela também ganharam muita evidência. Na verdade, muitas coisas aconteciam por debaixo do pano, só que as pessoas começaram a ter mais coragem de conversar sobre, né? Em algum momento, ele falou assim, eu disse, você cansou do seu casamento? E aí a pessoa disse assim, não, pelo contrário, eu tô no meu melhor momento do casamento, porque quando a gente se descobriu deixando que essas coisas começassem a acontecer, né, experimentando novas relações, né, novas sensações, a gente cresceu muito, foi muito melhor, e a confiança também, mas eu acho, né, não acredito que isso seja assim para todos. Não funciona para todo mundo, né, nem para todo casal. Imagino que em algum lugar essa estrutura seja frágil, ou não? Sim. E aí, mais uma vez, vai da relação. Porque, observem, a gente é atravessado por uma cultura patriarcal, machista, onde tanto nós mulheres quanto os homens têm essa sensação ainda, carrega culturalmente o amor romântico, o amor possessivo, do eu casei, você é minha e você é meu. Então, mesmo que a gente seja o mais liberal do mundo, cabecinha assim, super aberta, em algum momento você vai ser atravessado por isso, porque você foi criado para ser assim, né? Mas claro, você pode ir, vamos dizer, se questionando com relação a algumas normas sociais, verificando se isso faz sentido, o que não quer dizer que não vai ser difícil, né? Tem uma autora da sexologia, Ana Canosa, que diz assim, escolha o seu difícil, porque estar casada é difícil. Tudo é difícil, quase, Estar gente. casado com um casamento liberal é difícil. Estar solteiro também é difícil. Escolha o difícil que você quer lidar, porque qualquer coisa difícil que é mais que fácil envolve pra relacionamento e sexualidade, em algum momento vai ter uma dificuldade que vai precisar ser trabalhada. E agora a gente vê muitos casais, né, trisais, né? Pessoas que estão casando, inclusive constituindo família com 3 pessoas, ou 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. Ou pelo menos levando isso muito a sério, Muito né? a sério. E a gente vê muitas Dentro vezes essa de uma constituição familiar, com adoção, então com filhos também biológicos. E isso hoje, né? Como é que a gente, não sei, definiria? Isso realmente tem aumentado? Isso pode ser, para alguns casais, a fórmula, digamos assim, para um relacionamento duradouro? Olha, eu diria para vocês que tem que ter uma cabeça, mais uma vez, muito bem trabalhada, né? Porque, de alguma forma,
mesmo as pessoas mais liberais, como eu disse, têm aquela percepção de que eu tenho que ser o único especial para o meu ser amado. Ciúme não pode existir aí, né? E aí às vezes atravessa, né? Então, isso é uma relação que a gente chama de poliamorosa. Algumas pessoas acreditam na possibilidade de se amar mais de um ao mesmo tempo. É o poliamor, né? Que tá tão em Agora, alta. uma coisa é você falar, acreditar, e outra coisa é você viver. Né? Porque, mais uma vez, cultura e valores Gente, às vezes imagina, são se cifrar dois já é desafiadores. difícil, a pessoa sente ciúme, né? Com uma pessoa, com outra ali dentro do relacionamento. Ah, deu mais tempo pra ela do que pra mim, né? Ah, tá Eu fico aqui, você deu um imaginando presente pra uma, tem que dar pra outra também, porque senão... O tempo que você administra, né? O que é que você faz com né? um e Não com deve ser outro. fácil, não. Veja que tudo isso que vocês estão falando atravessa o sentimento de posse. É como se o Sim. outro me pertencesse. É. Né? Então, o tempo que ele me dá, a atenção que me dá, a quantidade de sexo que me dá, é meu, me dá. Tudo ali na me balança, imagina. Né? E é uma concepção bem, Vai ter vamos que dizer, dividir. possessiva de amor. Eu gosto de questionar, né? Mas eu sei que... porque acho que a gente precisa observar que o amor romântico, ele surge justamente a partir da ideia de posses, né? Sim, Inclusive eu sou para meu, você é cercear sua, principalmente a liberdade da mulher e para garantir, né, território, hereditariedade. Então, romântico entre aspas, né? Foi o que colocaram ali na nossa cabeça há muito tempo, né? Então, eu acho que é A gente válido confunde as coisas, na verdade. Exato, a né? gente se questionar. O que não quer dizer que se questionar vai ser fácil, mas talvez a gente possa abrir a cabeça para conversar mais dentro das nossas relações mesmo. O que é que a gente quer viver, como a gente quer viver, porque poliamor já existe para homem há muito tempo. Há muito tempo, Quantos homens vocês não conhecem que tiveram tem duas esposas a vida inteira? Tem aquela piada, o meme, né, de hoje em dia. Gostaram das duas, Cadê viu? cadê os solteiros da cidade? Porque os casados têm 2, 3, 4 namoradas, né? Não tem, não, sobra. Gente, imagina quem tá solteiro, né? Assim, Eu tenho fácil, não. percebido, assim, ao longo dos anos, que uma quantidade maior de casais que chegam aí na faixa dos 20 anos de casado, 25 anos de casado, tem tido a coragem de se separar. O que não acontecia antes. Sim. E eu imagino que esse pessoal tenha passado também pelos consultórios para que isso não aconteça, porque 20 anos... Né, você já imagina que, cheguei até aqui, eu não Agora vou eu vou mais, até agora eu vou o resto da vida, eu né? vou ficar. Bom ou não. Mas as pessoas parecem que estão pesando que esse tempo, ainda dá tempo de mais alguma Sim. coisa, de ser feliz. Você tem notado isso também? Isso acontece principalmente pela percepção diferenciada do processo de envelhecer, né? Então, a mulher que hoje está nessa fase, ela não se sente mais tão velha quanto a mulher que estava nessa fase há 20 anos atrás. Então, a abertura para a sexualidade, uma percepção diferente do envelhecer, fora a fase do ciclo de vida de um casal, porque um casal que está esse tempo todo juntos, os filhos já estão mais independentes. Muitas vezes, se esses filhos vieram no início da relação, já saindo para a faculdade, para a vida própria deles, e aí o ninho começa a esvaziar e um tem que se haver com o outro. E agora, quem somos nós quando esses filhos batem as asas, né? Será que esse homem e essa mulher ainda fazem sentido, né? Enquanto parceria, enquanto sexualidade? E muitas vezes entra essa crise. É um momento que eu diria assim, que pode ser uma delícia para o casal, porque pode volta ser pra namorar filhos tudo, não fora, tem mais vamos ninguém em viver. casa. Mas pode ser super difícil também. A pandemia, a gente viu muitos, na pandemia, muitos casais que até se separaram por causa disso. Tiveram que ficar em contato muito mais tempo. E aí ninguém né? se aguentou. Antigamente todo mundo trabalhava. Era pouco tempo ali, né? Aqueles que já não se davam talvez tão bem, se aturavam, digamos, A né? De pandemia forma foi mais furor, fácil. né? De Mudou muita coisa, né? separações, assim. É que como se fosse uma lupa de aumento, né, sobre os problemas. Então, tudo que já existia ficou mais ampliado. E fora que as pessoas adoeceram mentalmente, ansiedade, depressão, tudo se ampliou diante do medo, né? Então, acho que foi um momento difícil. Mas eu também fiquei pensando agora no que vocês falaram, na seguinte questão. Tem uma outra autora, Esther Perel, que ela fala assim, eu acho fantástica essa fala dela, porque ela diz que a gente busca a intimidade e a gente também quer a aventura. E a gente quer ter intimidade e aventura com uma única pessoa. Ai, não Você quer quer demais, entender? né? É um pouquinho demais, né? A gente... Porque o ser humano é assim, ele quer tudo e não quer perder tudo ao mesmo nada, tempo, né? Mas aí como é que você vai ter intimidade e aventura com uma única pessoa? E quer que a outra pessoa faça a mesma coisa. Uma coisa, Exatamente. esteja ali no mesmo
mesmo nível. mesmo patamar. Então você tem que ser a minha segurança, mas você tem que me fazer surpresas. Você tem que adivinhar tudo que eu quero, e você tem que ser fiel, e você tem que transar bem, e você tem que me desejar. Puxa vida. É muita coisa, né, gente? É muita coisa para uma muita pessoa responsabilidade, só, né? Mas aí eu acho que ela traz uma reflexão também muito fantástica, que eu acredito que é a química, de fato, para os relacionamentos, que é você ter a intimidade com a distância certa. Porque quando a gente vai passando muito tempo num relacionamento, se você fica muito fundido com o outro, vai perdendo o espaço e vai perdendo o mistério. Então, poder se afastar e se aproximar, me parece que é um bom segredo para a gente se reapaixonar, porque você pode se reapaixonar pela mesma pessoa. Sim. Então a convivência é um desastre. Casais hoje em dia Desgasta, mas é como você convive. Alguns casais, inclusive, têm até optado agora por morar em casas separadas, né? Como na época do namoro. Eu vejo quem durma em quartos, quem tenha banheiros diferentes. Já é alguma coisa, né? Tem muitos arranjos. Tem algumas opções. É porque a gente fica querendo saber de onde a construção colocou as coisas tão juntas dessa forma, né? Em que as pessoas agora precisam dizer, calma. E às vezes até trabalham tanto, juntas, né? A né? gente vai, Aí é que, Nossa, imagina, aí é 24 horas junto, né? Eu queria perguntar a você, as redes sociais, elas pioraram assim? Perigo. É um tão perigo. consideravelmente. Ou essas queixas nos seus consultórios de crises conjugais, elas têm muito a ver com as redes sociais? Porque ali é uma... Abriu um leque, né, de oportunidades. Eu diria que né, abriu um leque para novos problemas. Sim, com certeza, Porque espera-se uma conduta, né? Como a rede social virou uma extensão da vida social, os casais começam a esperar determinadas condutas sociais dentro dessas redes, né? Então, por exemplo, as curtidas nas fotos de outra pessoa. É traição ou não é? É traição ou não é? Tô sendo traída ou não é? Posso curtir ou não posso? Joga um foguinho lá na foto da menina de biquíni. E não tinha nada demais. Não foi, não, achei bonito. Foi um coraçãozinho, assim. Fale mais. E aí? Pois é, então aí vê que vai surgindo um novo leque. Eu não diria que, assim, é majoritariamente o caso de problemas, mas hoje também é um leque que inclui problemas. Uma das coisas, assim, inclui novos problemas contemporâneos, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que sentem que é muito importante para o relacionamento serem assumidos publicamente na rede social, receberem declarações, as suas datas de aniversário, fotos especiais. Eu já vi brigas homéricas por conta disso. Tipo, eu coloco lá no seu aniversário, coloquei minha foto com você e a minha não tá no meu. Cadê meu parabéns? Eu marquei você não repostou. Exato, né? Então vai surgindo uma expectativa e novas normas afetivas, eu diria assim. E aí é muito importante olhar se isso está dizendo do casal, porque às vezes pode estar dizendo também de uma pessoa que não tem o desejo de ser a maneira dela de ser. Porque eu também conheço jovens que não querem ter rede social, que não curtem, que não tem saco, né? E às vezes o outro que adora a rede social fica, posta, você tem que postar pra provar. Aí o outro, mas eu vou provar pra quem? Eu tô todos os dias do seu lado. Eu já provo aqui no dia a dia, né? Eu tô aqui com você, por que é preciso essa validação no meio de virtual rede social, também, né? Mas em via de regra, assim, no geralzão, a pessoa que tá escondendo tem mais coisa por trás, ou não? Eu não sei, eu acho tão perigoso rotular, assim, porque eu já vi casos que sim, mas eu conheço pessoas também que não. Que de fato não gostam. Não gostam, nunca tiveram e não tem essa necessidade, né? Realmente nem tem também interesse, né? Agora que vontade, você falou, né? até uma pessoa que eu estava atendendo hoje mesmo é uma pessoa que não curte. Que inclusive estava dizendo assim, poxa, foi lá pro The Town, né? Aí ele tava lá curtindo pra caramba a festa. Ele, Maíra, que raiva desse povo que fica com esse celular postando gravando, tudo, né? Sabe? E bota aquele celularzão na minha frente. Por que as pessoas não vivem a experiência? Há 20 anos atrás não ia ter ninguém com essas porcarias, esses celulares. E aí você via as pessoas curtindo o show. O ano passado a gente foi para Rock in Rio. Pra o Rock in Rio e assistiu o show do Coldplay. E em um momento
atento, ele disse, inclusive em português. Exatamente. Isso, né? Não Desliguem os celulares. desliguem os celulares. Por favor. Aquele português, né? É Uma fofo. gracinha dele dizer. E ele pedia exatamente isso. Porque E algumas pessoas não obedeceram, não continuaram. Não, porque as pessoas vão se desconectando da experiência. É preciso tomar cuidado com isso também nos relacionamentos, né? Mas Porque você ficar muito sim. conectado ali, A pessoa no que está o do outro teu vai lado, achar. né? Não, você Vai fica achar que mandando você meme pra pessoa que tá do lado. Exatamente. Não, Você, mas até você assim. viu aí o que eu mandei pra você, mas você Então não consegue acha conversar. que você tá ali fazendo alguma coisa que não... Pois né? é, mas aí a qualidade da experiência que você tem quando você sai com a sua parceria para um jantar. Aí você vai, você fica mais preocupado em tirar a foto do prato que chegou, do vinho que foi servido. Cadê o seu olho no olho? Cadê o pegar na mão? Cadê o toque? Você vai para um show, você tem que estar postando, né? Então, assim, trouxe conexão, mas também traz desconexão. Então é algo para a gente ficar assim atento, né? Une E também traz separa, né? assim, a possibilidade de vários outros contatos, né? Porque Sim. você tem ali... O leque de opções é um cardápio gigantesco, né? Cardápio Tá lá aberto. Tá ali passando e você você pode fazer qualquer coisa, você pode curtir, você pode mandar um direct, você pode falar com a pessoa, você pode insistir, como a gente vê em alguns casos, né? E a outra pessoa tá lá do seu lado. E às vezes a gente vê situações assim extremamente constrangedoras, que são casais assim bem resolvidos e bem famosos. Não, e muitas vezes os circulando solteiros não são nem tão diretos quanto os casados nas redes sociais. A E gente nas vê redes isso. sociais, aí eles se revelam. É aquela coisa, se colar, colou? Deve ser, não sei. Ai, Porque a mas- abordagem muitas vezes é muito direta. E a foto, você vai lá, tá lá com a pessoa. Tá lá, casadíssimo, com filho, O muitas perfil vezes. tá lá, né? A você pessoa fala, felicíssimo. Gente, a gente fala, como pode? pessoa super É de uma feliz. cara de pau que eu fico assim, em choque. E eu assim, imagino se aquela pessoa que tá achando ali que tá super máximo, exposta, ali não tem nenhuma dúvida, né? Porque tá exposta, tá marcada, só tiram fotos juntos e o direct, se for olhar o Bombando. direct, Pois bombando. é. E aí eu falo pra vocês, né? É uma grandíssima hipocrisia. Vamos Exatamente. combinar, uma grandíssima hipocrisia. Quando eu fui fazer um podcast sobre o mundo liberal, que é do pessoal que faz swing, eu conversei com a pessoa que organiza as festas. Ele me deu uma entrevista pelo telefone. E aí ele me falou que uma vez ele foi muito julgado pelos vizinhos dele, de uma outra cidade que ele morou, quando descobriram um tipo de festa que ele fazia na casa Já dele. começaram a olhar assim, disfarçada, né? Não, Com começaram a curiosidade, boicotar tá. a esposa dele, que era profissional liberal e tinha um relacionamento com as outras esposas. E aí, um belo dia, os vizinhos foram até a casa dele e ele pegou, juntou os vizinhos e falou assim: vocês sabem do que rola aqui nas minhas festas, contudo, você, fulano, pagou Nossa. 10 mil reais para sair com uma prostituta de Meu luxo. Deus do E você céu. é casado. E você, fulano, você tá tendo um caso com a recepcionista lá do seu escritório. Gente, passada. E você, Beltrano, tá lá no Tinder, curtindo e saindo com mulheres. Sim, ainda tem um Tinder. Tem o Tinder? Ainda tem um Tinder, Ele não tô falou nem falando do assim, Instagram. Maíra, dos 7 caras, só um não tinha traído ou não estava traindo. Tinha um podre ali Então, pra ele contar. Gente! Quem eram eles Nossa. para julgar o estilo de vida que eu tenho com a minha mulher? Porque quando eu saio com Minha outro mulher casal, sabe, né? Tá todo mundo não, ali. E eles saem juntos, né? Sim. Saio eu, ela, um casal, ou eu, ela e um cara, ou eu, ela e uma mulher. Ela tá sabendo o que eu tô Ela fazendo tá e eu sabendo, a dela. gente tá fazendo junto, a gente não mente um pro outro. E se eu sentir desejo por uma mulher, eu vou lá e eu converso com ela sobre esse desejo que eu sinto. E ela, se sentir desejo por um cara, também chega e fala pra mim. E também o fato de ter desejo, se não casar, não der match pro casal, não quer dizer necessariamente que a gente vá viver, mas pelo menos a gente fala daquilo que deseja, sincero, né? Um com o outro. para o outro dentro da relação. Então, quem é que tá errado? Será que sou eu que vivo minha vida assim com minha esposa? Ou é esse pessoal que vive uma grandíssima hipocrisia? Isso Maíra, aí é- você acredita que assim, esse jeito liberal de viver não esconde uma intenção assim de normalizar uma traição ou não? Eu acho que Eu ela gostaria assume- de trair, eu não mas diria eu que não- que esconde uma traição. Mas eu acho que é melhor trair dizendo. Então aí agora eu sou liberal, não tô Eu traindo, diria ao tô só. contrário. Eu diria que é uma forma de assumir o desejo e não de esconder a traição. Porque você pode ser casado, casada e ter desejo por outra pessoa. Não é porque você casou com uma pessoa que necessariamente você vai se sentir sexualmente atraído por ela. Por ela a para o vida resto da inteira, vida. só por ela. A questão é o que é que você quer fazer com esse desejo.
né? Então, você quer viver uma aventura sexual, você e sua parceria, vocês estão prontos para isso, ótimo. Não estou pronta para isso. Você quer trair? Se você tiver com a sua consciência tranquila também, é algo que você vai resolver com você no seu casamento. Mas o que eu gosto de defender, e que eu acho que é importante pra gente na vida, é a autenticidade. A possibilidade de você ser autêntico a respeito do que você pensa e do que você sente com a pessoa que você escolheu para compartilhar uma vida. Então, se você acha um cara bonito na praia, passou, puxa vida, que cara gato. Eu falo pro meu marido, nossa, com todo, assim, né, amor? Com todo respeito. O seu primeiro, eu falava assim também. Você é o número 1, mas esse daqui menina, esse não, olha, seria o número 2? Eu brincava também já. Eu já mas fiz eu isso acho também. que assim, e obviamente também achar um cara bonito não quer dizer que eu tô desejando Exatamente, ele. Mas o que eu quero dizer assim, a possibilidade da gente ser autêntico, porque senão a gente vai se escondendo, criando uma máscara, né? E ser autêntico não quer dizer trazer toda a verdade nua e crua. É tal do mas trazer sincericídio aquilo também, né? Porque senão vira também a pessoa sem casal quer se filtro, matar, né? Sem filtro nenhum quer se matar. Mas poder trazer. Então, poder falar da sua sexualidade com autenticidade. Poder criar os seus acordos. O que é que rola nessa relação? O que é que a gente deseja? O que é que a gente não deseja? Ou talvez você nem seja o tipo de casal que queira vivenciar algo assim, mas que você precise falar que o sexo tá muito morno e muito sem graça. E que vocês precisam recriar essa sexualidade, né? Agora, tem outras possibilidades também, que não seja um mundo liberal, que não seja traição. A gente vê muitos viés aí, né, junto com essa questão das relações. Isso deve ser colocado em pratos limpos, deve ser colocado numa discussão, numa conversa de casal assim que o namoro inicia, pra saber realmente o que ou então assim, né, lógico, quando vai avançando pra uma relação mais sólida, porque muitas vezes você casa com a pessoa, você não sabe que ela gostaria, por exemplo, de estar fazendo aquilo e depois de muito tempo ela vem, ou então joga de uma forma assim, né, quando já tá acabando o casamento, eu gostaria de ter feito isso, nunca fiz, ou não, esse, né, ser sincero com os seus desejos, isso aí deve ser colocado logo no início de um relacionamento? Eu sim. Vai sentindo aos poucos? A minha sensação é que isso é a construção de um espaço de intimidade, né? E um espaço, esse espaço ele não se constitui a partir do início do relacionamento. Mas de uma hora para outra, né? Ele vai crescendo. Eu acho que é sempre válido trazer os seus desejos, como você quer vivenciar a sua sexualidade. E muitas pessoas que também hoje estão optando por viver, ou que já viveram no mundo liberal, e que gostam, muitas vezes nem sabiam que gostavam. Resolveram experimentar com mais maturidade. Porque para você viver isso, você tem que ter um nível de maturidade sexual e afetiva. Elevado, viu? Né? Porque não é para todo mundo, nem tudo é para todo mundo, não é porque tá aí que é para todos, mas essas opções as pessoas têm feito escolhas, né? É importante que a gente escolha aquilo que faça a gente se sentir bem. Então, assim, a constituição da intimidade, o falar sobre o desejo, o repensar o sexo, né? Não achar porque a gente tinha aquela química maravilhosa no começo que vai se manter pro resto da vida. Não se mantém. Tudo aquilo que é importante na sua vida. Isso é uma grande frustração também. Não existe isso. O que é importante e deve ser uma grande reclamação vida, também, né? Você tem que investir energia. Se você não investe energia e qualidade do tempo naquilo que é importante na sua vida, não vai continuar frutificando. Você tem uma planta em casa, você tem que adubar, podar. Às vezes tem época do ano que tem até que mudar o vaso de lugar por causa do sol. Eu que sei, minha terra, filha de mãe de planta. Pois é. Como é que você não vai fazer isso com o seu relacionamento? Você acha que você vai passar a vida inteira transando na mesma posição e que vai ser feliz para sempre? Você vai ter que experimentar fazer outras coisas, ter outras vivências, resgatar o interesse pela sua parceria também. Maíra, a gente fala muito aqui na traição masculina, porque parece que é uma, né, ela domina trauma o coletivo, mundo, né? Coletivo. Ela domina. Coisa, era muito tradicional, que hoje em dia, né, a gente já sabe que não é nem bem assim. Mas a traição feminina, ela já começa a perder um pouco daquela aura de mortificação, praticamente, né? Daquela mulher que ela virava a algoz, ela virava eu nem tenho adjetivos, né? Palavras para dizer quando uma mulher realmente vinha à tona uma traição dela. O que me parece que isso nunca deixou de acontecer, mas a mulher, ela tem uma sutileza maior em relação a isso e ela consegue lidar muito melhor com essa questão, né? Isso está mais evidente assim nos seus consultórios ou não? A mulher está traindo mais? E por que ela trai mais? É muito similar. Se a gente olhar para os dados,
o homem e a mulher das últimas pesquisas, eles estão praticamente, a diferença acho que entre 5 a 10% de diferença. Então, sim, as mulheres têm traído mais, elas têm falado mais. Eu não sei se elas estão traindo mais ou se elas estão se sentindo mais confortáveis para falar, né? Porque tem isso também. Eu tenho essa impressão que isso já acontecia, mas que isso era tão... ela poderia de forma alguma, né? De jeito nenhum. Não, e ela sabe conduzir de uma forma tão elegante a coisa e esconder durante muito tempo, que realmente às vezes não Agora, vem à tona e você não sabe esconder? Não sei. Ora, gente, porque a mulher precisou aprender a esconder para poder trair. Uma mulher não tinha possibilidade de trair, né? Inclusive, corria risco de vida. Então, a mulher é mais sutil. Mas o sentimento da traição da mulher, ela é diferente da do homem, né? Sim, porque a mulher é criada para se envergonhar disso, né? Não, no que eu digo... E ela geralmente vai trair porque ela foi traída? Ela vai trair porque ela estava fragilizada e isso acabou acontecendo de forma natural. Ela se envolve, ou a traição é como a do homem, que às vezes não tem o menor sentido. Ou então só físico, carnal e sexual. Não, em linhas gerais, as pesquisas apontam que majoritariamente a mulher trai principalmente quando ela não se sente vista, quando ela não se sente desejada, amada. Nem falo nas pesquisas, mas o seu consultório, o que é que você sente? Tem de um tudo. É porque tem muitas variáveis, sabe? Não posso nem dizer que, de acordo com os casos que eu tenho, que tem algo que é majoritário, porque tem uma miscelânea de um pouquinho de tudo. Mas a gente percebe ainda que a mulher é mais do afeto, ainda. Tem mulheres mais sexuais, até porque tá havendo uma abertura pra isso. Tava afim, fui lá e pronto. Sim, tô afim, me apaixonei, voltei pra casa, não tem nada acontecendo, nem considero nada. Mas existem mulheres que têm aquele envolvimento mesmo. Sim, e majoritariamente quando sentem que a relação não tá atendendo no campo do afeto e da atenção, né? Os homens têm uma questão mais carnal ainda. São as questões machistas e patriarcais que ainda imperam, né? Acho que é válido dizer também que assim, a gente fala, tá mais tranquilo hoje para a mulher, ela se sente melhor, mas isso se a gente for pensar em mulheres esclarecidas de uma certa classe social, porque se você pegar uma classe social com mulheres com menos esclarecimento e homens também com menos esclarecimento, as mulheres ainda correm risco de vida e talvez não se sintam confortáveis para admitir. Também. A gente vê muito isso, inclusive os números aí, né? Da questão de feminicídio e tudo mais. E a questão da violência sexual dentro do casamento, que por muito tempo as mulheres muitas vezes tinham que aguentar o estupro, né? Muitas vezes elas achavam que não estavam sendo estupradas porque elas estavam dentro de um casamento, né? Que a hora que o homem queria, ela tinha que ceder. Exatamente. Hoje, você nota já isso, que cresceu esse entendimento maior, que a mulher hoje se posiciona melhor quando quer ou quando não quer, né? Ter uma relação? Graças a Deus cresceu. Eu sinto que as mulheres na faixa dos 30 em diante são mulheres que já lutam e não permitem isso. Agora, o que eu acompanho, que é triste acompanhar, e não necessariamente de casal, né, mas são as mulheres de uma outra geração, né, mais a faixa assim, dos seus 50 adiante, que começam a perceber hoje, depois do processo de terapia, que passaram por isso, né? Começam a trazer as feridas de coisas que já terem sido violadas. Muito, né? Eu imagino marca como é que não fica a cabeça, né? Fica marcado, né? E fica aquele rancor com relação ao parceiro, né? E até... em alguns momentos, o entendimento da mulher de que o parceiro também achava que era isso e que era assim. Porque durante um tempo... era pra ser assim. O homem acreditava que era pra ser assim, a mulher acreditava que era pra ser assim. Era meu objeto, era minha esposa, ela é minha e eu faço com ela o que eu quiser. Né? Mas principalmente na área sexual. Ficam feridas profundas, porque não deixa de ser um abuso. Né? Maíra, em determinado momento, trabalhando na TV Ponta Negra, a TV tinha um quadro que era um sexólogo respondendo perguntas. Era na terça-feira, não esqueço nunca. O telefone... Ainda tem, viu, meu amor? Tudo de bom, ainda tem um quadro. Inclusive, a doutora Maíra, eu descobri ela lá, tá? De vez em quando ela vai lá, cada pergunta, né, doutora? É engraçado. Ele era doutor... José Araújo? Doutor José Araújo. Vai lá, de vez em quando a gente faz um rodízio. Faz né, dá uma... Doutor José Araújo. E ele ia lá nas terças-feiras e respondia. O telefone tocava. Era
Não, ainda hoje, eu lembro daquela época de agora, as perguntas, por exemplo, ainda tem muitas que são as mesmas. Precisam desse tipo de atenção. Como tem problema, porque o telefone... Ó, ele já chegou. Aí começava assim as perguntas. Que delícia. Era uma coisa assim impressionante. Doutor, eu não tenho mais desejo pela minha mulher, então pelo meu marido. Isso, tava fácil. O que então ele quer fazer isso? Perguntas assim. Lembra, né? Que é isso, eu não quero, E como o é que faz? telefone, você não tinha que deixar nada, era assim, fulano de tal, do bairro tal. E soltava a pergunta. Então, elas diziam mesmo. E problemas, assim, que me tocavam, assim, profundamente. Uma vez, eu me lembro que eu escutei uma mulher dizendo que não sabia mais o que fazer por uma determinada preferência, né, sexual do casal. E que ela se sentia... Era difícil continuar e ela não sabia mais o que fazer, porque ou atendia ele ou se violava de uma forma que era ter relações com outro homem, com ele observando. E ela sentia que se parasse com aquilo, que ela não gostava, ela perdia o casamento, perdia tudo, e ela gostava muito. Eu já tinha dado tchau. Assim, situações como essa que ficaram na minha cabeça por muito tempo. Muito e eu fiquei pensando, como as pessoas ainda têm muitos problemas em relação a isso. E quando abrem uma porta, você vê prestam a isso, tipo assim, o desejo era dele de fazer isso, não era o dela. Sim. Ou seja, por muito tempo ela precisou, né, se violar ali pra ter ali o marido satisfeito, digamos assim. E nem assim. sabia que podia ter alguma orientação com um profissional como esse, entendeu? Às vezes ela só guarda aquilo difícil, por muito tempo. É muita dor, né? Mas aí a gente está observando que no sexo está despontando uma vulnerabilidade que talvez seja muito anterior a essa sexualidade, né? Que é a possibilidade de dizer não, de reconhecer os seus limites, né? Porque uma mulher que vai passando por isso, eu fico pensando o quanto já não foi invadida na vida, em todas e tantas outras formas, né? E claro, a sexualidade é apenas mais uma esfera. E aí que a gente fica mais vulnerável, socialmente, né? Sexualmente são vários, né? Vários setores aí, tem muita a questão da coisa. Mas essas histórias são doloridas, né? E a gente pensava que eram realmente dias assim que a gente ria, que a gente achava engraçado, mas tinham histórias assim dolorosas, entendeu? Da gente escutar e saber que a gente vai desligar o telefone, mas aquele problema vai estar ali ainda. Algum caso lhe chocou ou lhe deixou assim, sem dormir à noite, assim, pensando, imaginando o que aquela pessoa estava passando? Ou lhe fez ter que pesquisar saídas que você ainda não estava acostumado para poder ajudar aquela pessoa? Sim, alguns casos têm me tocado mais. E aí eu fico até um pouco compadecida com o universo masculino, que diz respeito aos homens que são abusados e que acabam em muitos momentos por situações de abuso entrando em relacionamentos abusivos, né? E sem conseguir dizer não. É ver esse lado vulnerável do homem que a gente vê muito mais na mulher. Sim. Isso me toca. E me toca muito também ver como essa coisa do machismo afeta os homens, no sentido deles buscarem uma sexualidade muito pornográfica e acabarem tendo tremendas dificuldades com a sexualidade deles por terem se habituado muito compulsivamente com masturbação e conteúdos pornográficos, né? Muitos dentro de casamentos no que sólidos, que isso vai tradicionais, né? Desaguar. Isso vai desaguar, né? Teve um casal que eu atendi que, nossa, quanto eles se feriam, né? Porque... E outras pessoas que eu já atendi individualmente que nem estavam em casal, mas assim, eu já vi muitas mulheres e homens, casais, sofrendo por essa dificuldade do universo masculino, porque à medida que vai virando uma compulsão pela pornografia e o homem vai precisando buscar a satisfação dele. Primeiro, ele cria uma satisfação que não é possível encontrar com a parceira, né? Porque eu digo assim, o filme pornô, ele tá para o homem como a comédia romântica tá para a mulher. Nada daquilo ali é real e existe na vida concreta. Então ele vai fantasiando um sexo que ele não encontra com a parceria dele, e ele vai, e já tem estudos que comprovam que a pornografia de fato vicia, né? Porque vai liberando dopamina e a pessoa vai ficando muito vidrada naquilo, precisando às vezes de cenas cada vez mais agressivas dessa sexualidade para encontrar satisfação. Vai havendo também às vezes uma masturbação muito frenética que faz com que o pênis vá perdendo um pouco da sensibilidade ou que só se chegue ao orgasmo através de uma determinada
determinada forma. E nisso, muitas vezes ele tá com uma parceira, ou eu diria até com um parceiro, uma parceria, que ama, que quer estar junto, que tem um afeto, mas que tem não essa consegue, dificuldade. não consegue encontrar o prazer sexual. E tem uma outra questão, com alguns homens que entram nessa compulsão de maneira muito severa, é que eles começam com a pornografia e masturbação e depois eles acabam indo para o meio da prostituição, para ver se encontram sexualmente aquilo que o filme pornô proporciona. E então vira-se um ciclo, né? E é quase como uma droga, um tratamento de fato psiquiátrico. Nossa, é preciso difícil. nesses casos, porque é um caso de compulsão que precisa ser tratado. Porque aí o cara entra em sofrimento, a parceira entra em sofrimento também, querem fazer dar certo, mas o cara tá como um drogadito, entrando ali e em saindo. círculo, né? E aí, Difícil, às vezes, ele nem abre esse jogo pra esposa, não tem nem como A ajudar. esposa acaba descobrindo quando tem uma Porque tá compulsão em nesse casa, nível. não porque... chega não consegue, né, esconder Não, mais. às vezes, não consegue esconder mais, ela vai pegar ele vendo pornô, vai pegar celular, vai pegar ele trancado no banheiro, enfim. É difícil, hein? Conversas, enfim, vem à tona, sabe? Vem à tona e é dolorido pro cara e pro casal. E aí a gente tem mais uma vez o componente das redes sociais e da internet muito presente, né? Sim. Nessa Tá tudo realidade muito que fácil antes ali, isso né? não era. Era uma dificuldade. Era Né? revista, e olha lá, né? Você Pra tinha comprar uma que revista. sair, tinha que comprar, tinha Esconder toda uma embaixo do história. colchão. Tinha Era que ter de- dinheiro pra isso, né? Tinha então era uma coisa. Quando você conseguia uma revista, Na dividia internet tá ali aquele negócio. gratuito Ali e não, né? acessível, né? Inclusive para os adolescentes, né? Isso também é uma outra vertente aí que a pessoa, os pais também têm que estar ter muito Você acha cuidado, que atenção. essa geração pode se transformar numa geração extremamente problemática assim, no futuro? Essa galera 15, Por ser tudo 13, isso muito disponível, muito fácil? hoje. Olha, na verdade, alguns estudos têm apontado que essa geração anda fazendo menos sexo. Recentemente saiu essa pesquisa, né? Eu falei, Pois gente, é. foi. Eles têm funcionado de uma maneira tão virtual, né? Se você observar lá no Japão, na China, eles já têm feito menos sexo. Eles são mais virtualizados um pouco que a gente, né? Um pouco mais antecipados nisso. Então, acho que muitas coisas podem se desenhar, tanto para o negativo, quanto até para um afastamento. Porque as pessoas vão começando, às vezes, a ficar ressabiadas e com medo disso que está por vir, né? Mais restritivas com o contato. Qual vai ser o nosso caminho no nosso país, o tempo vai dizer. Mas eu acho que quem tem filho em casa tem que estar muito atento. E educação sexual é primordial, né? A gente precisa poder falar sobre sexualidade com os nossos filhos desde sempre, porque esse tema vai fazer parte da vida Sim. deles. E se a gente não fala, eles não sentem segurança para falar com a gente, porque como é que eu vou falar sobre algo com minha mãe, com meu pai, que eu nunca escuto eles falarem sobre, Sim. né? Vem a vergonha, e aí vai falar com quem? Com amigo. Vai falar na internet. Vai falar errado. Vai falar Vai com aprender quem, errado, às vai vezes tudo, não quer dar informação, mas com quem quer corromper, com quem quer seduzir, com quem quer levar para algum caminho que não seja tão interessante assim. Então é muito importante a gente trazer esse diálogo, né? Os desdobramentos eu não saberia dizer, mas uma coisa que eu já percebo é que eu acho que é interessante, apesar que muitas pessoas que escutarem isso vão achar terrível. Fale. Mas eu acho assim que eu vejo os adolescentes de hoje muito mais livres com relação à sexualidade, no sentido assim, livres de preconceito, do que as gerações anteriores, né? Posteriores, as gerações dos 30, 40. Os adolescentes hoje na faixa dos seus 15 a 20 anos, 13 já, eles são muito mais tranquilos em falar que um coleguinha é bi, que um Eu vejo coleguinha isso com é meu filho. homo. Assim, Na fulano sala de aula. é bi. Fala, não, mãe, ele gosta de meninos, gosta de meninas. Trans, ou gosta dos dois, ou tá se descobrindo. É bi. Eles olham para isso com muito menos preconceito do que as nossas gerações. Sim, são bem mais tranquilos. E aí eu acho que isso traz um pouco mais de inclusão, porque é muito sofrimento também para alguém que é bi, ou para alguém que é homoafetivo, de alguma forma. Você passou transitar. ali o quê? 20, 15 anos para poder dar os seus primeiros sinais, assumir. E a gente vem de uma geração Alguns ainda em que hoje lutam para lutam isso, né? Ainda tem bravamente. aquilo, uma E é tudo dificuldade, muito né? doloroso. E hoje não.
ele já ali dentro, às vezes não chegou em casa, mas dentro do círculo ele já turminha já sabem quem são. Já, eles são muito mais acolhidos hoje. Eu acho que a casa ainda vai ser a última a saber, né? Vai demorar um pouquinho ainda. Né? Talvez sim. E vai depender desses pais também. Talvez a casa possa até ser a primeira a depender de como os pais acolhem, de como os pais falam sobre a sexualidade, né? Eu fiz um podcast com um amigo meu, Thales, que ele é gay, é casado já há 18 anos. Ele falou uma coisa assim que eu fiquei super tocada, que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim: Maíra, você já parou para pensar que a minha geração pelo menos, não falo dessa, quando a gente estava na adolescência e eu já sabia que eu gostava de menino, eu nunca tive a oportunidade de ter aquela paquerinha de pegar na mão, de olhar no olho, de piscar, de trocar um bilhetinho, toda aquela coisa que não é diretamente do sexo, mas que é do afeto, da conquista. É o melhor, gente. Não é? É o mais gostoso, né? É o mais gostoso. É uma delícia esse comecinho na barriga. Foram podados, né? Ninguém podia. Não. Imagina se alguém desconfia que ele tá paquerando olhando para um outro homem. Exatamente, né? Então, assim, difícil. Isso acontece muito no universo gay. E ele falou assim, aí quando a gente entra para a nossa sexualidade, a gente acaba entrando, pelo menos os homens da minha geração, ele trouxe direto ao assunto. E aí é como se a gente pulasse um capítulo da nossa história. Eu escuto muito isso de amigos assim, né? Homossexuais, em que não tem a conquista. Você quer, não quer. Não tem mais tempo, é sexo. Só que aí chega um momento que há uma crise, porque agora eu não quero mais só sexo, eu quero afeto. Sim. Só que eles não aprenderam a como entrar pela via do afeto. Eles, assim, majoritariamente. Sim. Tem muitos que sabem que estão aí se relacionando, né? Mas se torna mais dificultoso. E ainda vem a internet mais uma vez, essa vilã que a gente só fala mal. Essa danada, que a gente ama e odeia. Vem a internet mais uma vez que quebra esse ciclo, porque você não tem mais isso, você tem um coraçãozinho, você vai lá curtir, já significa alguma coisa, né? Aí depois tem um foguinho, tem uma... Mas agora tem várias, você sabe, né, que tem o paquera, tem o ficante, aí tem o curtante, que só curte, não faz nada. Tem o conversante. O conversante, só conversa, não sai disso. E tem só o olhante agora, só olha, visualiza tudo, mas não faz nada, gente. Você já pensou, a gente chegou a que ponto? É porque na minha época tinha paquera era o par. Né? Você paquerava, eram os dois. Tinha o soquera também, que era só você só um que quer, outro. Só você, só um quer, outro não. Muda, né? Mas tudo... aí na internet hoje você tem vários tipos, né? Tem a pessoa que conversa, a pessoa que não conversa, o que dali vai realmente sair dali pra uma outra coisa. Eu vi até, acho que foi até um videozinho, eu vi esse vídeo dessa menina falando isso, e aí eu fiquei pensando, faltou, né? Porque ela falou das redes sociais, né? Mas faltou o ficante sério. Porque tem o ficante sério. Gente, não, a pessoa não fica... É o top master quantos meses? Ficam 2 anos, 1 ano e meio. Não, a gente tá só ficando sério, não tá namorando. Sério. Como assim? É isso que eu pergunto. Eu falo assim, gente... Esse não é namoro, não. A gente tá... É o ficante prêmio. É o prêmio, ficante prêmio esse. O que falta, né? A gente se pergunta. Quem fala mais pra mim isso é o pessoal da geração entre 20 e 30. É o ficante sério. Aí eu não aguento. Eu falo assim, o que tá faltando pra vocês namorarem? Porque tudo de namorado você já tem. Aí sempre vem, tá faltando pedido de namoro. Esse pedido às vezes nem vem, pelo amor de Deus, vocês são mais novos que eu, então essa burocracia todinha. Não era tão mais fácil, né? Mas aí na hora que isso acontece, o leque meio que tem que se quebrar. E aí eles estão dispostos a isso? É isso que eu queria saber. Porque tem que abrir mão, digamos assim, dos outros ficantes que não são sérios, né? Das paquerinhas que você fica uma hora ou outra. Sim, porque aí é exclusividade, né? né? Você falou, hoje tem muita opção, vai quebrar né? o leque, né? Você vai ficar curtindo ainda as fotos, ainda vai ter o perfil de fulano e fulana no seu Instagram. Ai, gente, aí tá complicado. vão ser os acordos que esse casal vai construir, né? Meu Deus. Mas aí eu acho que tem uma coisa que fala, brincadeiras à parte, que fala assim, do medo de me mostrar vulnerável na frente do outro. Quando os ficantes são ficantes sérios, parece que existe o medo de quem é que vai dar o primeiro passo. Como antigamente, sabe aquele primeiro passo para puxar pra música lenta na hora da festinha americana? No caso, eu ficava todo mundo ali olhando, e aí, todo só mundo olha, quem você vai tirar, né? Quem é que Por que acabou? Era muito Era bom demais. Isso, cara. Era muito gostoso. Hashtag eu falei, volta a melhor festa americana. parte. Era bom demais, música lenta. Porque tinha uma sedução, melhor que o Instagram. né? Era tão gostoso o joguinho de sedução, Olho no de olho, olhar, a paquera, pega na mão. Olhava várias vezes, ia pra festa, olhava, Não, e olhava de dançar novo, olhava de aquelas novo. Quando músicas, chamava gente. pra dançar, já era meio caminho andado. Não Né? sei Dançar vocês, mas aquelas eu organizava lentas. as festas americanas e ficava lá na rádio esperando tocar as melhores, com o dedo no play Pra do rec, gravar, e ficava gravar. nada
risada da vida quando o locutor falava em cima da música. Acabou com minha música, esse locutor. Desse jeito, ela vai ter que esperar de novo tocar mais uma vez. Muito bom, né? Muito, Tinha muito, as muito. festas americanas que a gente ia, que aí você ficava. Você dançava com a pessoa e tinha uma vassoura. Tinha vassoura, lá vai. Quando Aí chegava você aquela chegava vassoura, lá, ó, tá trocou, na hora já de você roda, ficar com a vassoura. Gente, seu pai era saindo, você ódio. com uma vassoura. Meu Deus do céu. Era Deus tenso. do céu. né? Era o pior que a gente passava. Gente, hoje em dia é mais complicado, eu acho, Precisa pra essa voltar geração, isso. né? Essas relações de hoje são muito mais difíceis, gente. Pelo amor de Deus. Eu achava mais gostoso nos anos Muito 80, mais. 90. Mas Não eles, vou negar, eles né? dizem isso realmente. Tá mais difícil. De arranjar um namorado, por exemplo, né? Pra eles. Casamento, então, nem se fala, né? Você Olha, vai. eu escuto eventualmente isso em diversas fases de vida e relacionamento. E a minha percepção, quando a pessoa diz assim, está difícil, essa dificuldade não está falando exclusivamente do mundo lá fora. Isso muitas vezes está falando de uma dificuldade dessa pessoa. Porque eu já vi várias pessoas dizendo, não consigo achar ninguém. Que preencha talvez todos os requisitos. Os requisitos, né? Realmente. tem essa situação. Também, também a gente a gente também é. A gente é né? seletivo A gente tem muito. também. Tem não uma dá pra seletividade. idealizar né? tanto assim, e o amor esse romântico não, traz esse é- idealização. É. Mas eu acho que tem uma outra questão. Às vezes você diz que está disponível, mas afetivamente no seu coração você não está. Você está disponível a ficar com alguém que seja assim, assim, assado, mas o seu coração não está. Você está fechado para balanço, achando aqui na sua cabecinha que você está lá. E as coisas não acontecem. Você não se apaixona e nem ninguém se encanta por você quando o seu coração não está aberto para se entregar e para receber o outro também. Né? Então, assim, enquanto as pessoas estão disponíveis, quando eu vejo as pessoas disponíveis, eu não vejo dificuldade nenhuma. Até quem é casado arranja paquera. Aí é quem mais arranja, mais, menina. parece que tá a disponibilidade. Aí é que arranja tá mil. mesmo. É incrível. Meu Deus. É quem mais arranja. Pois é. É o casado. Então, se o povo casado arranja, gente, como é que o solteiro não arranja? O que é que isso está falando, né? Olha, não é fácil a vida não, viu? Já vamos falando. Você tá falando com duas que já foram casadas e estão solteiras. Não é fácil. Não que a gente ache Não ruim. é fácil tá todo mundo e a assim, gente porque não ainda é... dificulta. Mas é porque a gente Verdade. tem essa... tem isso também. A gente É vai preciso reconhecer tem que fazer a o que é meia-culpa. nosso, né? É. Tem algo que é do outro? Tem, mas tem sempre alguma coisa que é nossa quando as coisas não estão rolando, né? E a gente só pode cuidar do que é nosso. Lá no comecinho a gente tava falando sobre essa história do swing e tal. E a gente entrou rapidamente, mas não se aprofundou sobre isso, que é essa coisa do coração mandar. E agora que a gente tá falando sobre essa afetividade, esse sentimento, né, que impera ainda nas relações. É o que as pessoas buscam, esperam, ou guardam dentro de si, né? Não vai cair de moda agora. Isso é realmente assim, acontece nessas escapadas de relações. Você achar que não ia acontecer e de repente você Se tá gostando apaixona. da pessoa. Você diz das pessoas que se Sim, permitem que viver se a abertura permitem, né? de relação. Quer dizer, o Ou a afeto, traição. o afeto ainda trai. Olha, o que é que eu poderia dizer para você? Tem tantas nuances e me vem tantos casos à mente. Às vezes as pessoas, os casais se abrem, ou até a pessoa abriu sem avisar para o outro, né? Ou seja, pulou a cerca. Meramente para uma experiência sexual e daqui aí? a pouco Se apaixona, se encanta, né? Mas a paixão, ela fala daquele sentimento de aventura que a gente estava falando. Ela não é a mesma coisa que o amor e ela não é tão duradoura. Não necessariamente uma paixão vai virar um amor, né? Porque amor é uma construção, é uma decisão, é a permanência, né? O amor vai ser constituído pela intimidade também. E a paixão pela aventura, pelo frio na barriga. Se vai se sustentar ou não a longo prazo vai depender do que quem se apaixonou escolher viver. Eu vou escolher viver essa paixão e deixar aquele relacionamento para trás. Uma coisa importante de dizer também, meninas, é que às vezes algumas pessoas que buscam, não todas, tem quem curta viver essa liberalidade, mas às vezes as pessoas buscam isso por não estarem encontrando coragem para encerrar um relacionamento que já está falido. Então, por a gente momentos vê é um muito passo isso até. também. Eu já ouvi isso de homens, né? Inclusive, assim, amigos Aí falando. sai se apaixonando, Você né? dá motivo pra pessoa terminar, porque você não quer, você não tem quer. coragem de terminar. Por favor, faça esse favor Faça pra esse mim. favor pra mim. Termine, Tipo, que deixa eu não todas tenho as condições. pistas de que você tá sendo, que você tá, né, traindo, tá com outra pessoa, pra que ela venha e termine. Isso é
É complicado, é tão chato, né, gente? Mas chegar às a vezes esse não é ponto. nem do campo do consciente. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso simplesmente Tem por se coragem. sentirem mal e depois de um tempo ir percebendo, né, e se apropriando de que de fato tem uma responsabilidade minha aqui nesse processo. De fato esse relacionamento não estava legal e eu estava buscando. Ou às vezes até a pessoa propõe, né, teve um casal que eu atendi há um tempão atrás que a pessoa traiu. E aí depois resolveram viver uma vida mais aberta para tentar ver se dava certo, porque havia uma queixa da sexualidade. Mas no fundo, a pessoa chegou e falou assim, não, eu descobri agora aqui com a terapia que não era nada disso. O relacionamento já tinha acabado e eu não estava com coragem de acabar. Só que eu não conseguia perceber. Né? Então, muitas coisas podem acontecer no meio dessa decisão. Pode ser uma aventura de criar mais intimidade e diversidade sexual do casal? Pode. E pode ser ótimo, pode gostar. E pode ser uma aventura que os pés vão meter por entre as mãos e não vai dar certo e o casal nunca mais vai, né? Pode ser um passo para terminar relacionamento. Pode ser um tanto de coisa. Uma série de coisas. Né? Que aí Mas uma coisa é certa, precisa de coragem, né? de coragem. Para você entrar nisso e dizer assim, vou deixar. Vou deixar acontecer, né? Principalmente quando ela tá bem, né? Mas a verdade, as pessoas que entram nisso não entram muito assim, eu digo no liberal, né? Não no aberto. Que aí aberto é assim, um relacionamento aberto, sem ser do mundo liberal, que é um relacionamento aberto de maneira mais exclusiva entre o casal, né? É a abertura que o casal cria códigos de conduta para ver o que é que cada um pode, né? Então ainda existe assim eu sou meu e você é minha, né? Isso acontece. Só não pode se apaixonar, não pode não pode, às vezes vem até mais coisas... de 2, 3 vezes, né? Não Tem pode, uma série de... às vezes para alguns não pode repetir, não pode fazer sexo oral, ou não pode beijar na boca, ou não pode transar de forma X, Y, Z. Tem os códigos lá entre eles. Cada casal cria o seu código de conduta para funcionar e para tentar não se machucar na hora que vai viver a experiência. Mas no relacionamento que abre, com o Vale Night, tipo, viva pra lá que eu vivo pra cá e não ninguém me deixa fala, saber, ninguém fala. Né? Tá tudo acordado, a gente finge que não vê. Isso pressupõe criar um novo contrato. Né? Porque o contrato da monogamia, a gente conhece ele muito bem, o que se espera. Mas do relacionamento liberal, não. É um contrato que você vai iniciar. Que às vezes não se sabe, né? Não se aprende de uma hora pra outra. E aí e às vezes você bate muito a cabeça. Não, no meu contrato isso aqui podia, isso aqui não, no seu não. Não, a gente não conversou sobre isso, assim, né? Não, é complicado. Vai aprendendo a dirigir com carro. Um casal que eu dei muita risada, né? Eles trouxeram pra mim uma experiência, né? Que eles resolveram viver. O cara resolveu abrir pra ela viver algo, né? Mas assim, foi só de beijo e tal. E ela tava com outro cara, dando uns amassos outro cara. Ligava pra ele, dizendo tudo que tava acontecendo. Meu Deus. Que ponta. Mas era era o fetiche, era a cena. Era o fetiche deles, né? Aí, quando ela foi, deixou o outro e voltou pra casa doida, né? Porque já tinha lá aquecido com o outro. Eles passaram, assim, a semana inteira transando loucamente, que foi ótimo e tal. E contando pra mim, rindo, e eu rindo também junto. Aí, de repente, um momento ela falou assim, mas isso só vale pra mim. A esposa, pra você não. Você eu não deixo fazer isso. Ele olhou assim, como é bonitinha. Aí ela falou assim, menina, essa sabe moral. Eu não tô preparada pra ver você vivendo nada disso. Eu tô isso que a gente falou do começo. Viver. Tem hora que um tá preparado pra uma coisa e não tá pra outra. Né? Aí ele falou assim, não, por enquanto tá bem, porque eu não tenho ninguém em vista. Mas você vai ter que se preparar, porque a minha hora também vai chegar. Ou seja, arranjou sarna, né? Ou não sei se a hora dele vai chegar também. Hora né? não vai. Vai que ele continua achando bom só dessa forma. É como eu falo, cada cabeça é uma sentença. É um negócio muito... Ainda mais que não fala de relacionamento, né? É uma dinâmica, né? Não, mas é muito divertido atender casal. Gente, eu imagino. Eu fico imaginando o que vocês não ouvem, não passam, não aprendem. Eu me divertia nas terças só de atender o telefone, Evaline. Menina, pois eu já me divirto ainda. É bom demais. É divertido, que tem histórias. Também é profundo, porque é muito gostoso quando a gente percebe que a gente consegue entrar numa dinâmica difícil e ajudar esse casal a voltar a se enxergar. E é divertido pra mim porque eu aprendo muito. Cada casal que chega é um novo aprendizado, é uma nova história. Eu imagino que seja uma vitória você
tentar realmente dar uma qualidade de vida ao casal melhor do que ele chegou ali. Eu imagino que alguns casais chegam assim, vou tentar, é a última coisa. Não, eu vou Sim, porque você está me pedindo. É a última tentativa. Eu não quero, não, é porque você insistiu muito, porque por mim eu não tinha vindo. Eu acho que você escuta muito isso, né? Mayra, e quando você consegue desmistificar isso e devolver uma vida de mais qualidade, eu acho que deve ser. É um prazer tremendo. É um prazer tremendo. Quer dizer, mas estavam quase se separando. Quase separando, a gente conseguiu fazer ali. Isso é muito legal. Isso é muito recompensador, gostoso. né? Mas também, em alguns momentos, é importante a gente poder ajudar o casal a se separar. Para que os dois possam ser realmente felizes, né? Muitas vezes. Porque nem sempre vai ser junto, né? A terapia de casal nem sempre. Você consegue perceber isso, sim? Logo nas primeiras? Olha, logo de começo, às vezes não. Já tiveram alguns casais que chegaram e que eu fiquei... Ele chegar lá querendo que você dê uma solução e você diz, não, a solução é cada um ir para um lado. Ela tem que se preparar para muitas vezes falar isso. Não posso fazer isso, nem vou falar, porque a solução vai ser sempre do casal, né? Como eles querem resolver a situação. Mas já tiveram alguns casais que quando chegaram eu pensei, meu Deus, vamos que batata quente, como é que isso... Eu imaginei isso que eu queria perguntar. Principalmente, eu acho que no começo, quando a pessoa começa a atender profissionalmente, eu imagino assim, você já teve alguma aperto, alguma saia justa que você passou e falou, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar pra essa pessoa. Porque os casos, eu acredito que cheguem, por mais diferentes que sejam, nem todos vocês conseguiram passar, digamos, na faculdade por uma experiência parecida, como cada cabeça é uma sentença. Tem alguma, não sei, assim, no começo foi mais difícil para você buscar soluções ou buscar como eu vou aconselhar essa situação aqui? Na verdade, né, Lídia, a gente vai entrando dentro dessa dinâmica e claro que no começo a gente entra com mais insegurança, com mais receio. Acho que quando a gente está amadurecendo profissionalmente, a gente sempre tem medo de falar uma merda. Exatamente. Ou de já pensou? estragar com Acabou de sair da faculdade, mas que já chegou ali pra gente, né? Mas uma das coisas importantes é que a gente faça terapia e que a gente seja supervisionado também nos nossos casos, né? Então, principalmente naqueles que são mais complexos. Mas à medida que você vai ficando mais seguro, você observa, que é uma coisa que a gente diz muito, o terapeuta ele não tem que fazer nada ou que dar solução. Ele tem que estar presente. Muito presente, com atenção bem plena e atenta nas falas, para ir observando. O que eu acho fantástico é entrar para observar como o casal funciona. Tem alguns momentos que eu passo e fico observando assim, a briga deles. E a partir da observação da briga deles, eu vou vendo como é que cada um traz ali a sua história, né? E aí, a partir disso, eu vou podendo mostrar, espelhar para eles como é que cada um está. A gente resgata também muito da história de vida de cada um, para ir identificando as feridas, né? As feridas da infância que eles estão levando, né? Que às vezes a pessoa chega cheia de expectativa de que a parceria amorosa vá curar essas feridas de infância, preencher esses buracos que ficaram lá. E isso não necessariamente vai acontecer. Na verdade, não acontece. Não acontece. O que você pode, às vezes, ter é um acolhimento da sua ferida, mas não preenchimento dos seus vazios e buracos, né? Ao mesmo tempo, é importante que a sua parceria saiba onde você está ferido, para também não ficar pisando na tua ferida, né? Te machucando. É preciso que a parceria tenha empatia e que conheça. Então, conhecer mais a fundo a história um do outro ajuda melhor nessa dança. E aí, o profissional observando a dinâmica e apontando, vamos observar isso, vamos observar aqui, né? A gente vai dando um contorno. Na verdade, o que eu acho mais lindo do trabalho é que é a permissão de um casal para eu entrar dentro daquele casal. Saber detalhes ali que muitas vezes ninguém sabe, né? Só eles. É uma aposta alta, né? Demais. E é uma vida, né? Que muitas vezes está em jogo ali, de uma família que está em jogo, né? Pois é, ele está apostando tudo, né? Vamos procurar um profissional que a gente conseguir melhorar, né? O que a gente consegue fazer aqui, né? É uma profissão muito bonita, né? Parabéns, viu? Eu adoro o que eu faço, sou suspeita pra falar. É importante. Tem uma atriz da Globo, da Globo, da GNT, Natália Ponto Cruz. Ela tem um personagem no Instagram dela. Sim, ela tá agora com esse quadro dentro do GNT, no Saia Justa. Bom! Ela é carioca. Saia Justa, Ela começou no Instagram, eu acho, né? E acabou ganhando esse quadro. Ela criou um personagem que ela é uma terapeuta e trata alguém com o nome de Cristiane.
E aí a câmera é só nela, ela como se ela estivesse falando com Cristiana, e Cristiana é invisível. E ela traz olha, é sensacional. Nunca ninguém mandou uma Cristiana pra você, agora eu vou mandar pra você. Você vai mandar. Sensacional. E eu fico dizendo assim, que profissão incrível, né? Ela diz assim, Cristiana, faz uma coisa, solta o celular. Não posta mais nada e vem aqui. Antes de postar qualquer coisa, vem aqui. Não posta mais nada. É aquela terapeuta que vai vendo, né? O que ela tá fazendo ali, já pelo segue. amor de Deus, não faz mais nada. Solta o celular e vem cá. Quando você chegar aqui, aí A você gente volta. conversa. Olha. Vendo E tudo que ela tá, as besteiras que ela tá É fazendo. muito engraçado. E ela diz que a Cristiana, na verdade, é ela. Ela é a Cristiane, né? Ela se coloca como se fosse uma terapeuta dela própria. E ela trazendo todas as ideias atabalhoadas e tudo, todo o rela que ela leva desse filme. Muito Trabalho, bom. influencia tudo, né? No relacionamento. Eu indico pra você ver, viu? Muito Deve bom. ter muitas Cristianes aí, né? Duas aqui. Muitas. Duas Cristianes aqui pra você tratar. Maravilhosa. Obrigada pela presença, viu? Muito obrigada a Muito vocês, obrigada, meninas. Maíra. Se pelo tivesse mais convite. tempo, a gente conversava mais ainda. É mas verdade. Foi muito gostoso, Vai longe. me diverti. Importante a gente também. Obrigada. Obrigada, belíssimo obrigada. trabalho. Que você consiga aí ajudar muito mais gente. Qual né? o Instagram, Isso é Maíra? importante. Instagram é Maíra com I, Maíra Trajano Psi. E lá tem também o link na bio pro canal no YouTube com a série do Pod Sex. Pod Sex. Sex, Sobre menina, sexualidade. É, Pode ser, pra porque tirar quer todas as dúvidas. aprender, pois e quiser é. entrar em contato, pode entrar em contato com você por lá. Por lá. Verdade. Muito bom. Com certeza, Obrigada, a gente lindona. Venha acompanha, sempre, que ela é viu? incrível. Muito bom. É isso, Chegando ao bom fim. demais. Chegando ao fim. Você que ainda não está, né, inscrito lá no nosso canal, corre, já ativa também o sininho para saber das novidades. Você sabe que toda quarta-feira a gente está por aqui com um convidado Com novo. um vídeo né? novo, convidado novo. Ativa o sininho, comenta, compartilha se gostou. Também deixa sua sugestão lá. Às vezes Estamos tem no uma Instagram pessoa também, né? que quer que venha, uma sugestão de bate-papo. A Pode gente também mandar. tá no Instagram, estamos lá. E é isso, tá quarta-feira, né? Até a próxima quarta-feira, né? Hoje com Maíra Trajano, psicóloga, terapeuta, né? Sexóloga, um bate-papo muito bacana. Quem será que vem semana que vem? Quem será? Fiquem de olho que a gente vai soltando aí umas pílulazinhas, só pra vocês terem ideia, tá? Vai valer a pena. Um beijo. Beijo pra você, tchau, tchau. Até mais.